Olá, tudo bem com você? Que está me ouvindo e vai acompanhar essa aula a respeito da preparação para o mercado de trabalho. Hoje nós vamos trabalhar com um tópico muito importante que se refere à empregabilidade. Então, muita gente, muita coisa, muita mídia fala sobre esse termo, mas hoje nós vamos dar uma pequena esmiuçada para que a gente possa entender esse conceito de empregabilidade e como é que nós podemos nos tornar profissionais mais empregáveis, profissionais que o mercado valoriza e deseja. Então, nós vamos começar com esse conceito. Esse conceito surge lá na década de 1990, né, e é colocado em termos de dicionário, em termos de conceito, exatamente como nós temos aqui, como a qualidade de uma pessoa que possui uma sincronicidade com as exigências do mercado. Deu uma atrapalhada aqui na palavra exigência, né? Mas é isso que quer dizer. Então, é o diferencial que essa pessoa consegue imprimir num cargo, num momento ou numa ocupação que está aí se propondo a fazer. E é sobre isso que nós vamos falar. Como é que você pode ter esse diferencial? Como é que você pode se destacar em relação a outras pessoas que concorrem ou com a mesma vaga de emprego, concorrem com uma promoção na empresa em que você já está aí trabalhando? Como é que você consegue se tornar essa pessoa interessante para o mercado de trabalho? Então, nós vamos ver aqui algumas coisas. Quando nós estamos falando de empregabilidade, nós estamos falando de algumas qualidades necessárias. Por exemplo, ter uma capacitação técnica, uma formação. Isso é imprescindível. Todas as vagas de emprego ou todos os cargos prevêem que a pessoa tenha uma educação mínima, uma formação mínima, educação no sentido formal, obviamente, né? Ter uma capacitação técnica coloca você em vantagem às demais pessoas, isso não é segredo para ninguém, eu não estou falando aqui nada muito novo. Eu só estou querendo retomar alguns conceitos que seria importante que você tivesse um olhar especial para isso, para que você possa se tornar uma pessoa desejável no mercado de trabalho. Ter um nível de maturidade, isso muito pouca gente leva em consideração. Todo mundo se preocupa bem com a parte técnica, todo mundo se preocupa bem com o que eu preciso oferecer, qual é a minha formação escolar, qual é as minhas outras atribuições, o que eu consegui fazer em termos de cursos, de preparatórios, de preparações, mas pouca gente pensa na questão da maturidade, do autoconhecimento. Quanto que eu estou preparado para me colocar bem num cargo, numa empresa? Ser equilibrado uma pessoa física, emocional e mentalmente. Muita gente, e a gente sabe que isso é uma máxima, entra na empresa pela via da qualificação profissional e sai da empresa pela via do comportamento. Justamente são essas ideias que nós estamos colocando aqui. Ter uma capacidade de percepção do ambiente, percepção dos outros. Você já deve ter conhecido pessoas que às vezes está todo mundo muito sério na empresa porque aconteceu algum fato importante ou até algum fato ameaçador e a pessoa chega toda alegre, não entende, começa a vir contando do que aconteceu no final de semana. Ou o contrário, está todo mundo super bacana comemorando uma vitória de uma equipe, de uma meta batida e essa pessoa está lá sempre ao contrário, na contramão das emoções que estão acontecendo no ambiente ou nas outras pessoas que estão ao seu redor. Então, ter essa capacidade de percepção desenvolvida é algo que te destaca também, principalmente para as pessoas que querem subir de cargo, pessoas que querem ir adiante nas suas carreiras, né? Ter uma comunicação objetiva, ser uma pessoa sintética e clara. A gente consegue ver muitas vezes numa seleção de pessoal, pessoas perdendo a vaga porque elas chegam com a seguinte fala: eu falo muito, eu falo com todo mundo. E isso não é um fator positivo. O que é fator positivo é que você tenha uma comunicação sintética, clara, que você fale somente o essencial e necessário, não que você fale com todo mundo. Quando uma pessoa vem e faz uma seleção de pessoal e fala isso, ela dá a impressão de que ela é a pessoa que está ocupada com todas as conversas, menos
com aquela função que ela deveria desempenhar. Então, quando você fala numa entrevista de emprego, que você tem uma comunicação objetiva, sintética, clara, que você consegue sintetizar, é claro que você vai ter que mostrar isso durante a empresa também, durante a entrevista. Não adianta só você falar sobre isso, você vai ter que realmente mostrar que você tem isso, né? E desenvolver essa capacidade. Então, não é falar com todo mundo, não é falar muito, mas é falar certo, é falar aquilo que está adequado, inclusive com o item anterior, adequado com a percepção do momento presente, né, que está acontecendo. Ter um bom marketing pessoal é você também saber das suas qualidades, é você também saber falar onde são os seus pontos fortes. É você saber exercer isso de uma maneira muito efetiva. Isso é marketing pessoal. Não é aquele marketing falacioso, aquele marketing que você fala uma coisa que você depois não consegue efetivamente delegar. Mas é um marketing de saber exatamente quem você é nesse mundo. E saber quais são os seus pontos positivos e quais são os seus pontos negativos, né? Ter um plano de carreira bem estabelecido. Isso às vezes não é tão claro para a gente. Um plano de carreira, ele vai supor que você tenha aí uma condição de entender quais são os passos, quais são os degraus que você vai subindo aos poucos e quando. Fazer um plano de carreira é você ter uma noção exata de onde você está e para onde você quer ir, para onde você quer chegar. E aí você vai conseguir estabelecer isso de uma forma muito prática. A gente vai ter algumas oportunidades depois ao longo dos nossos encontros de falar um pouquinho melhor e aprofundar todos esses assuntos. Ter uma visão de futuro. Ter uma visão de futuro é ter uma boa autoestima. De que maneira? É você saber que você tem um plano de carreira que você vai seguir, né? E que você vai aí conseguir alcançar cada vez mais um avanço na sua carreira profissional, na questão salarial, no bem-estar que você vai prover para a sua família, para você mesmo, nos cursos de formação que você vai poder fazer. Isso é ter uma boa autoestima, é saber que cada passo vem depois do outro. O que eu quero dizer com isso, explicitando um pouquinho melhor? Tem pessoas que começam muito de baixo numa empresa, e à medida que elas vão se desenvolvendo com maturidade, com equilíbrio, com boa comunicação, com uma ideia muito clara de quem elas são, elas conseguem ir subindo ponto a ponto, passo a passo. Ter uma visão de futuro é entender que não importa onde você começa, o que importa é onde você quer chegar. Então, às vezes, uma ocupação muito simples, que para algumas pessoas ficam muito negativas, né? Que às vezes a pessoa tem até vergonha de dizer. Se uma pessoa tem visão do futuro, ela sabe que isso é só um passo, é só um degrau, é só mais um patamar que ela vai subir para ir chegando devagarinho onde ela deseja. Então é excelente que a gente tenha isso. E aí o que arremata essas qualidades necessárias para que você tenha uma excelente empregabilidade é você sempre se pautar, não devíamos nem tomar isso como item, mas é uma coisa necessária, é se pautar de ética e de moral, sempre ter uma conduta ética e moral, sempre estar aí à disposição de uma forma muito aberta, não fazer para o próximo aquilo que você não gostaria para você mesmo, né? Isso já é uma coisa bastante interessante. Então, isso são exatamente assim algumas do resumo de todas as qualidades que faz com que uma pessoa tenha uma boa posição no mercado, né? O que as empresas esperam de um profissional? Se a gente fosse conversar a respeito disso, você deve estar aí pensando, elucubrando uma série de coisas que você já sabe a esse respeito. Mas o que a gente espera, né? O que uma empresa, não a gente, mas o que uma empresa vai esperar de um profissional? Claro que todas essas qualidades que nós já acabamos de falar são importantes, mas é um pouquinho mais além disso. As empresas esperam comprometimento com o próprio trabalho. Então, quando eu me candidato a trabalhar numa empresa, é importante que eu faça, que eu desempenhe exatamente aquilo que eu me comprometi a fazer. Pode ser nem mais nem menos, mas se eu cumprir aquilo que eu me propus a fazer, eu vou estar de acordo com o que a empresa espera de mim. A empresa também espera que você trabalhe na empresa não por falta de opção, mas sim porque ela foi escolhida por você. Então, muita gente, às vezes, não dá a devida importância para a empresa que está, vai para uma
entrevista de emprego sem pesquisar a empresa na qual ela está sendo ali selecionada, ela não se preocupa em saber qual é o roteiro, qual foi a rotina que essa empresa vivenciou até agora, quais são os valores dessa empresa, a missão da empresa. Tudo isso a gente consegue fazendo uma pequena pesquisa no Google, né, no site da própria empresa. Procurar lá nas abas de cima qual é a missão, quem somos, há quanto tempo estamos. Então, a empresa espera que você vá trabalhar nela por uma questão de afinidade e não porque não há outra opção. Muita gente coloca no currículo de uma maneira muito errônea: estou à disposição da empresa. Estar à disposição da empresa significa que você não tem uma função específica. Hoje as empresas contratam cada vez menos e procuram contratar menos e mais certo. O que seria menos e mais certo? Enxugar o quadro de funcionários, mas ter funcionários que entendam para onde essa empresa está seguindo, para que possa, como se fosse numa metáfora, todo mundo estar no mesmo barco, que é a empresa, remando para a mesma direção. Então, trabalhar numa empresa em que você escolheu, porque você conhece essa empresa, vai te dar, no momento de uma entrevista para emprego, um a mais, um plus, um sinalzinho de mais, porque é a empresa que você está escolhendo para trabalhar, porque você acredita que nela exista um alinhamento dos valores que você possui pessoalmente, que é uma oportunidade para ambos, para a empresa se desenvolver e para você crescer também profissionalmente, poder galgar toda a sua carreira. Lealdade para com a equipe, auxiliando as metas. Tem muita gente que é muito egoísta, ele trabalha só para si, ele faz somente para si. Uma pessoa que tem uma visão mais global, que entenda a engrenagem que se forma, uma empresa é quase como se fosse engrenagem de relógios analógicos, né? Uma engrenagem move a outra e somente todas juntas se movendo é que vão fazer com que a hora bata regularmente e certinha. Então, a lealdade para com a equipe não é subserviência. Lealdade com a empresa também não significa que você vai fazer qualquer coisa, que você vai ser um capacho, como se diz no popular. Significa que na lealdade para com a empresa, você tem uma visão da sua função, da sua pessoa e dos demais que estão à sua volta, e trabalha junto, auxiliando para que as metas de todos possam ser batidas. Não é cuidar da vida do outro, não é fazer o trabalho do outro, fazer o seu próprio, mas com vistas ao bem comum. Então, isso é o que uma empresa espera, isso que é o ideal de um funcionário. Nós estamos falando aqui em termos ideais. Todos nós, em alguma medida, temos um pouquinho desses ideais aí internos, internalizados. O que a gente precisa é nos perceber e desenvolver cada vez mais aspectos que possam te destacar no mercado de trabalho. Esse é o assunto de hoje, né? A pessoa que, por exemplo, entende que se o fracasso de um ou de algum projeto é o fracasso de todos, e a mesma coisa com relação ao sucesso. O sucesso de um é o sucesso de todos. Desde a pessoa que está lá cuidando da segurança na porta, até o maior executivo que está lá dentro da empresa. Não existe sucesso e fracasso de um só. Para um acontecer, muita gente trabalhou, muita gente impulsionou isso, tanto o sucesso quanto o fracasso. Então, essa empresa vai admirar uma pessoa que tem essa visão também. Ser uma pessoa proativa, não esperar que colegas ou gerentes venham resolver os problemas. Essa proatividade significa não você fazer a mais e na base do, vou badalar aqui meus chefes para eu aparecer. Significa você entender quais são os problemas e se antecipar a esses problemas. De repente, até levar o problema para um superior, mas já com uma possível solução. Se você puder imaginar qual solução seria essa, realisticamente falando. Uma solução não que seja bom para você, uma solução que possa ser bom para você, mas também para o ambiente total. A gente nunca pode esquecer lá a ideia de que uma empresa quer alguém que entenda como que todo o mecanismo funciona, né? Flexível, disposto, né? Uma pessoa disposta a mudar atitudes e procedimentos, quando esses procedimentos ou atitudes já não cabem mais.
principalmente na época de hoje, em que as empresas estão precisando de uma rápida mudança para se adaptar a todos os desafios que nós estamos enfrentando como sociedade e também economicamente falando, uma pessoa flexível, ela topa se adaptar a um novo sistema, ela topa se adaptar a uma forma diferente de trabalhar, a um horário diferente, a uma função diferente, né? Então, essa flexibilidade, essa disposição de uma mudança vai favorecer demais a sua imagem perante os seus gestores, vai favorecer demais a sua empregabilidade quando você tem exemplos para dar no momento de uma entrevista de emprego a respeito dessa sua flexibilidade. Demonstra respeito e colaboração com os demais. Então, o respeito é respeitar desde a pessoa mais simples, que faça um trabalho mais corriqueiro, até aquela que está ali em cima no topo, e vice-versa, né? Hoje, o que se demonstra em termos de tendências é que as pessoas, mesmo as que estão mais ranqueadas dentro de uma empresa, ranqueadas hierarquicamente, do ponto de vista pessoa, ser humano, não há diferença alguma entre as pessoas. É que numa empresa existem as hierarquias, cada qual tendo uma função e uma obrigação específica. Então, aí sim, aí nós vamos ter essa questão desse respeito, dessa colaboração com os demais. E colaborar não significa necessariamente você estar concordando com todo mundo. Às vezes a grande colaboração é quando você coloca uma visão diferente, quando você discorda de algo que está fazendo, porque você já anteviu um problema lá na frente. Então, colaborar não significa simplesmente concordar com tudo, não é isso. É você entender o que está acontecendo e colaborar da melhor forma possível, da forma mais honesta, lembra da ética, lembra da moral? Exatamente com essas cargas junto, né? Outra coisa é você ter consciência de custos e não desperdiçar materiais ou matérias, né? Muita gente não tem essa noção, né? Muita gente acha que o que está lá na empresa está pago, não foi pago por mim, o que é um ledo engano, né? Porque tudo que está dentro da empresa, de alguma forma, saiu de toda a força de trabalho, e não se importar se houver desperdício, se houver gasto, se houver coisas que são jogadas fora, descartadas inutilmente. Cuidar dessa questão é cuidar do seu próprio emprego, do seu próprio salário. Então, essa visão das empresas, quanto mais a gente ajuda a empresa a se manter firme, mais você garante a sua empregabilidade. É o oposto, né? A gente tem uma barreira no Brasil como se tivesse empresários versus funcionários. E a gente precisa quebrar essa barreira. É o momento agora de renovação de tanta coisa, é o momento de renovação, inclusive, de ideias. Ninguém é superior do ponto de vista como ser humano e ninguém está sozinho, ninguém vai fazer nada sozinho. Então, é uma codependência entre gestores e colaboradores. E essa codependência precisa ficar cada vez mais forte. Se o seu gestor não tem essa noção, é possível que ele aprenda com você também, de maneira suave, de maneira gradual, mas é possível você ensiná-lo também a se colocar de uma forma mais adequada no ambiente profissional, né? Então, a gente tem alguns ideais aí. Outra coisa, você precisa ser honesto, obviamente, isso aí não precisava nem falar. Aberto a novos processos, gostar de aprender. Uma pessoa que gosta de aprender, ela vai muito mais longe, ela é curiosa. E não é curiosa no sentido de tirar a posição de alguém, não é isso. Mas é que você entendendo, você sabendo de alguns processos que estão à sua volta, vai te colocar numa situação mais interessante em termos de uma promoção e tudo mais que possa vir. Ter a capacidade de aprender com os próprios erros. Isso é uma coisa que às vezes a gente peca. Quando a gente faz um erro, a gente deveria ter uma posição de não imputar nos outros os erros, né? Não jogar a culpa no outro e também não se flagelar, também não ficar aí se martirizando com os erros, mas aprender com esses erros. Não repetir a mesma dose, entender o que foi, onde é que foi que eu errei, como é que eu posso fazer da próxima vez. E isso vai trazer para você uma posição também de destaque, né?
Ser competente, orientado para metas, uma empresa espera isso de você, né? Há pessoas que às vezes têm aquela coisa assim, eu vou deixar para depois, o meu gerente não está aí, eu vou dar uma folgada, depois eu corro atrás, né? Mas esse correr atrás, ele acaba ficando visível, né? 1, 2, 3 vezes. Tem gente que se não tiver alguém ali, às vezes, tocando e reclamando, e não vai, né? Precisa da supervisão do outro. Ser competente e orientado para as metas, para as suas metas, é você ser uma pessoa independente, é não precisar de alguém supervisionando o seu trabalho. Isso as empresas adoram. Esse tipo de pessoa vai muito adiante, né? Ter uma autodisciplina e energia própria, não ficar dependendo do outro, só faz se o outro estimular, só faz se o outro motivar, só faz se... Não, você é uma pessoa independente, você tem os seus objetivos pessoais. O trabalho deveria ser uma forma de nós alcançarmos os nossos objetivos pessoais, e não só do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de desenvolvimento mesmo, desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento de competências, desenvolvimento de capacidades. Eu adoro trabalhar. Eu acho que o trabalho, ele forja um ser humano melhor. Se esse ser humano tiver a visão do que é o trabalho, do que o trabalho representa nas nossas vidas. A gente tem muita associação do trabalho com o salário. E normalmente nós somos absolutamente infelizes nos nossos trabalhos, né? Até porque o dinheiro também nunca é o que a gente gostaria de ter. Mas se você começar a olhar o trabalho como uma grande oportunidade de autodesenvolvimento, você pode ter certeza que depois acaba vindo o dinheiro. O dinheiro acaba sendo um reflexo de uma atitude mental positiva, né? E eu não estou querendo aqui ser romântica, não, e falar, que lindo, né? Vai lá no meu trabalho para você ver como é que é. Se o seu trabalho não é isso que eu estou falando, existem processos, existem formas de você mudar essa sua realidade. O que você não pode ficar refém de uma realidade ruim por falta de coragem de buscar um novo estímulo, de buscar uma forma diferente. Todas essas formas que nós estamos elencando é uma forma de você lapidar você mesmo. Quando você tiver um pouco disso tudo, você pode ter certeza que você vai estar numa outra condição, ainda que seja numa empresa infernal. Você vai ser visto com outros olhos, você vai ser tratado de outra forma. Experimenta e depois você me conta, porque eu tenho certeza que isso acontece, né? Então aí você tem isso, né? Você precisa ter um gosto pelo bem feito, pela autoconfiança. O gosto pelo bem feito é: se eu posso fazer melhor, por que eu faço menos? Porque eu ganho menos. Você vai continuar ganhando menos o resto da sua vida. Na medida em que você tomar uma atitude interna em saber que você merece mais inclusive na sua produção, na forma como você desempenha as suas funções, você vai ver que vai acontecer uma abertura, né, nesse sentido do ganhar mais. Muita gente faz o mínimo e continua sempre nos mínimos. Uma pessoa que é excelente, você pode pegar até isso em exemplos de artistas, de grandes empresários, de pessoas muito bem resolvidas, satisfeitas com o próprio trabalho. Você vai ver, via de regra, essa pessoa busca a excelência. E se ela busca excelência para ela, o que ela tem de retorno é excelência. Então pensa nisso toda vez que você tiver que fazer algo. Busca ser essa pessoa que se lapida para poder depois lapidar o mundo externo da forma como você deseja, né? Todos ter um ótimo nível de organização, isso é fundamental, porque com organização você trabalha menos e tem um resultado melhor, você se torna uma pessoa mais eficiente. Tratar todas as pessoas, da pessoa mais simples à mais sofisticada dentro da sua empresa, como igual importância. Todos somos iguais. Se não fôssemos iguais e não fôssemos importantes, nós não estaríamos naquela empresa. Eu costumo dizer que uma empresa nunca vai contratar alguém se ela não tiver função. Para ela poder estar dentro daquela empresa é porque ela é necessária, senão a empresa não faria isso. Não iria desperdiçar um salário a mais para alguém que não fosse absolutamente necessário, né? Então, todos têm igual importância, sim, independentemente do trabalho que estão realizando nesse momento. O que importa é a qualidade do trabalho com a qual a gente resolve mostrar para o mundo quem somos nós, né? Sente-se satisfeito e por fazer parte de uma empresa. A satisfação de você ter
um trabalho, ainda que seja num lugar não tão legal, um trabalho, ainda que seja com pessoas que você não tem ali muito apreço, né? Não tem preço, mas se você mudar internamente, tem até muitas letras de música que falam isso, né? Muda que o mundo muda com você, né? Se você mudar internamente, o teu exterior vai mudar completamente, creia-me, eu sei do que eu estou falando, já vivenciei isso várias vezes e eu acho que isso é uma meta de vida para a excelência. Realidade versus a perfeição. Como é que a gente trabalha esse tópico em termos de empregabilidade, né? O que vale é buscar esse desenvolvimento desse perfil profissional. Esse perfil profissional que é o perfil do século XXI, que é o perfil das grandes empresas, das empresas que, como o Google, por exemplo, tem uma folha de, né, você tem um horário aberto. Por que eles têm isso? Por que eles podem trabalhar com mais liberdade? Porque tudo isso que foi elencado lá atrás, anteriormente, são objetivos, são metas, são parte da rotina desses profissionais liberais aí, desses profissionais que têm muita liberdade, que ganham muito. Então, para você chegar nesse ponto, qualquer pessoa pode chegar, você só precisa tomar esse cuidado. Você precisa só ter essa visão de que você precisa de todas aquelas outras competências desenvolvidas para que você possa chegar lá, né? Em empresas mais modernas, que são aí desestruturadas, aparentemente. Quem que chega lá? Quem tem toda essa qualidade, porque senão não dá para trabalhar num lugar assim. Num Google não dá para trabalhar com uma pessoa, por exemplo, a Google mesmo, né? Que tem uma abertura enorme, a pessoa trabalha quando quer, se quiser trabalhar na praia. Agora a gente viu um pouquinho disso, né? Nos home office, que a pessoa tem um pouquinho mais de liberdade, mas exige dela uma enorme responsabilidade, porque senão ela não faz aquilo que era suposto que ela fizesse. Então, buscar esse desenvolvimento pessoal faz parte de uma realidade, né? Exige tempo, exige autoconhecimento, exige determinação para você se tornar um profissional assim, mas pensa que você está fazendo isso para você, por você, para que você possa ser um profissional mais bem pago, para que você possa ter uma posição de acordo com os seus desejos, com os seus anseios, com a sua capacidade, com o seu desenvolvimento, né? E profissionais que chegam próximo a isso justamente serão essas pessoas em destaque. Se você tiver isso em qualquer empresa, por pior que ela possa parecer, ela vai querer que você lidere um grupo, porque pessoas dessa forma, que são independentes e que conseguem ter essa visão de todo e que não precisam de ninguém atrás de si para poder funcionar, essas pessoas são líderes naturais. E líderes natos, líderes naturais, são exemplos que todo mundo gosta de seguir e precisa e quer seguir. Então, isso é um dos tópicos bem interessantes. Qual seria, então, a base da empregabilidade? Como é que seriam as fases? Primeira coisa, você tem a conquista da vaga se você ainda não está no mercado de trabalho. Depois vem a segunda etapa, que é a manutenção da vaga, é mostrar que você veio, é mostrar que você tem realmente aquilo que você disse lá na empresa e que o selecionador achou que você é aquela pessoa ideal para aquela vaga que estão ali ofertando. E depois, a terceira fase, além da manutenção, é você ascender no emprego. Então, isso seria a base da empregabilidade, esse seria o caminho natural de quem é um profissional em desenvolvimento, não só do ponto de vista técnico, daquilo que você se propôs a desenvolver, no caso, eu sou uma pessoa que opera, por exemplo, uma impressão, né? Faço impressões, uma gráfica, eu sei operar determinadas máquinas, eu sei como aquilo funciona, eu trabalho com aquilo com maestria, né? Eu consigo entender quais os problemas, inclusive, que vão vir por uma determinada ação. Estou fazendo manutenção da minha vaga, mas se eu sou essa pessoa que se desenvolve também do ponto de vista pessoal, dentro do trabalho, o trabalho forjando a pessoa forjando o trabalho, eu consigo uma ascensão no emprego de uma forma bastante suave e bastante rápida. Basta eu ter o que precisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, as bases da competência exigida, então. Contribuição para a empresa. Você vai precisar agregar valor ao seu trabalho. Agregar valor ao seu trabalho é mostrar todas essas qualidades que eu estou discorrendo aqui.
é mostrar que você é essa pessoa organizada, que você é uma pessoa que prevê problemas, que é uma pessoa que se relaciona bem, que consegue entender o seu ambiente. É tudo isso que a gente está falando agora, né? E o que você pode fazer pela empresa? Você pode simplesmente ser relevante para o negócio. Quando você se torna essa pessoa, você não é uma pessoa dispensável, você não é uma pessoa que vai ser dispensada em qualquer momento, porque você é relevante, você, o seu sucesso vão ser exatamente à medida do seu desempenho. Como que uma pessoa avalia se você tem um bom desempenho ou um desempenho menos ruim? Executa. Se o que você executa é essencial e quase que ninguém sabe fazer aquilo, você é uma pessoa que está ali já com o cheque visado. Você é uma pessoa que não vai ser simplesmente demitida ou você não vai ser dispensada facilmente. Tudo depende da relevância que você empregar no seu trabalho, quanto você é importante para o negócio. A outra base seria a responsabilidade de você assumir compromissos e responder por eles. Tem muita gente que faz, mas não faz de conta que faz. Se passar batido, ok, ninguém perceber, ok, eu vou me mantendo aí, mas a gente sempre está sendo avaliado, a gente está sempre sendo visto, né? Somente cumprir ordens, hoje em dia, enfraquece seu desempenho. Cumprir ordens nos mínimos já é coisa do passado, né? Já é coisa de quem não tem preparo, de quem não entende a realidade da empresa moderna, né? Buscar, então, ser profissional, mais do que os problemas, apontar soluções, ter foco na resolução dos problemas principalmente, vão te colocar em topo, muito em topo na questão da sua empresa, né? Não importa qual seja a empresa, você sempre vai ter clientes, porque uma empresa tem como base servir a comunidade em que ela está. Uma empresa não existe se aquilo que ela produz ou o serviço que ela presta não forem benéficos para a sociedade de um modo geral. Então, só assim que a empresa consegue se perpetuar, quando ela atende às necessidades da sociedade. E por isso o foco na resolução de questões, das questões que o cliente traz, ter responsabilidade nesse sentido e assumir e trazer para si essa responsabilidade, vai fazer com que você se destaque e que você tenha essas bases da empregabilidade muito firmes. A terceira eu poderia destacar uma lealdade. E aí a gente já tinha até falado sobre isso. Lealdade não é uma obediência cega, não é isso. Lealdade não é você fazer qualquer coisa, de maneira alguma. Saber dizer um não, bem estruturado, com fundamento, e ainda em vistas a ajudar a empresa a não cometer enganos, é sempre super bem-vindo. Quando isso acontecer, né? Quando isso tiver, você vai criar uma sintonia, uma confiabilidade entre os gestores e a pessoa profissional que você é. Você fala, mas tem colega malvado, tem colega que puxa o tapete, existe toda uma rede, né? Uma dificuldade, às vezes, em termos assim da convivência numa empresa. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Verdade, mas aí é que você tem aí todo esse desenvolvimento pessoal, essa base, essa maturidade, esse equilíbrio para poder lidar com pessoas que nem sempre têm o mesmo preparo que você, né? Porque normalmente quando a pessoa precisa usar de outras artimanhas, quando uma pessoa nem usa de lealdade com relação a você, é porque de alguma forma ela teme a sua posição, a sua pessoa, porque você é uma pessoa mais bem capacitada às vezes. E não só capacitada do ponto de vista técnico, falando aqui capacitação do ponto de vista humano, uma pessoa que entende todo o mecanismo que eu venho discorrendo aqui ao longo dessa nossa conversa. A quarta possibilidade seria a nossa proatividade de novo. Lembra que a gente falou isso logo no começo e agora eu estou esmiuçando um pouquinho mais. O que seria a proatividade, né? É essa questão do profissional orientado para uma ação, fazendo que as coisas aconteçam de verdade de acordo com as expectativas e não simplesmente cumprindo ordens. Ele deixa de ser esse papel de fantoche dentro da empresa e a pessoa passa a ter uma importância muito, muito grande. Assumir riscos calculados também, tudo dentro do seu nicho, né, do momento de possibilidade que você tem agora. E de antever acontecimentos futuros e sabendo fazer os desdobramentos e sabendo explicar por que
né, aquilo pode vir a ser um problema. Todo mundo ouve quem tem bom senso e tem uma questão aí para colocar. Eu vou ler aqui uma parábola de um autor, é uma parábola de um autor desconhecido, né? É sobre isso daqui, só para a gente poder exemplificar algumas coisas e deixar uma reflexão aí para a gente poder melhorar essa questão da nossa empregabilidade. Então, vou pedir licença para ler essa parábola para vocês, né? É autor desconhecido, como eu já disse. Havia um jovem lenhador cheio de vitalidade e motivação. Em seu primeiro dia de trabalho, entusiasmou-se muito, pois havia derrubado 104 árvores, 20 a mais do que a média dos outros lenhadores. No dia seguinte, ele fez 101 árvores tombarem, e no outro, 97. Assim, dia após dia, seu esforço foi aumentando, mas a produtividade diminuindo cada vez mais. O 10º dia, ele contou, já muito cansado, 79 árvores no chão. Parou e resolveu pedir ajuda ao lenhador mais experiente. E esse ensinou. Sua dedicação é maravilhosa e surpreendente, mas quantas vezes você parou para afiar um machado? Então, essa parábola, essa história, né, ela quer dizer para a gente exatamente isso. Quando a gente chega numa empresa, a gente está repleto de motivação. E a gente se esforça, e a gente faz o máximo, e a gente faz mais até do que os que já estavam ali no lugar. Só que às vezes a gente esquece nessa metáfora, né, de que esqueceu de afiar o machado, a gente esquece de tomar cuidado com algumas outras coisas. Essas outras coisas são exatamente essas qualidades que nós estamos levantando aqui em termos de empregabilidade. Então, é necessário que a gente tome essa história, parece muito bobinha, mas ela tem muitos sentidos. Se nós tivéssemos aqui mais tempo, nós poderíamos até discutir que sentido tem essa história para você, né? O que seria para você, no seu caso específico, afiar o seu machado? É claro que ninguém aqui é lenhador, é claro que ninguém aqui trabalha com machado, mas o que seria isso? O que seria você afinar esse instrumento que é você mesmo, no caso, metáfora é o machado, né? Para que você possa alcançar cada vez mais produtividade sem um maior desgaste. Então, isso é que faria você um profissional. Afiar o machado, então, é reverter sempre conceitos, é adaptar-se ao novo, é buscar melhorias constantes. E não melhoria para você agradar o seu patrão, não é isso. É melhoria para você mesmo. É melhoria para você saber que hoje você é um profissional melhor do que você foi ontem e amanhã você vai conseguir ser uma pessoa melhor ainda. O que é ser melhor? É competir com você mesmo. É você fazer com mais eficiência, com menos esforço, com mais alegria, com mais simpatia. Tenha certeza de que você vai conseguir subir, vencer a sua carreira, né? Vencer ali os degraus que você necessita. Ter mais dinheiro no bolso, ter promoções, ter oportunidades. Quando a gente faz isso, a gente consegue mesmo realmente trabalhar e ter uma prosperidade, né? Esse é o sentido da prosperidade. A empregabilidade está diretamente ligada a isso. E o que é o afiar um machado? É fazer correções do passado. Lembra? Aprender com você mesmo, aprender com seus erros, cuidado com o presente, né? Ter um cuidado, não de cuidado, olha que perigo, não. Cuidar do presente agora e se preparar para o futuro. É só assim que a gente consegue trabalhando devagar e simplesmente conquistando tudo. Como é que você transforma o seu hábito? Foco no positivo, mas de que jeito foco no positivo? Um pensamento de fracasso gera um sentimento de medo e a ação pode ser uma paralisia, pode ser você frisar, né? Então, transformar em novas oportunidades fatos que podem ser adversos. Às vezes aconteceu uma coisa muito ruim, você não foi bem, você pode até ter tomado uma bronca, coisas até que nem foi você que fez, mas você consegue, a partir de um fracasso, mudar o seu pensamento e não elevar isso para uma negatividade. Pelo contrário, aprender com os próprios erros, né? Como que você transforma o seu hábito? Entusiasmo, né? Se você tem um pensamento de autoconfiança, o sentimento que isso estimula é uma coragem. E na ação, você vai ter uma competência e você vai ter mais técnica, você vai ter o quê? Buscar fazer as suas tarefas com mais paixão.
Mesmo que você tenha que lavar uma louça com raiva, com desprezo, é uma coisa. Lavar uma louça sabendo que você está se desenvolvendo pessoalmente, sabendo que você está trabalhando o seu eu interior, você vai fazer isso com mais plenitude, com gosto. À medida que a gente faz as coisas com gosto, com amor, com prazer, a gente começa a querer fazer mais. A gente começa a não se aborrecer com pequenas coisas, né? E trabalhar positivamente é isso, né? Julgamento, por exemplo, se você tem pensamentos em que só você é o dono da verdade num ambiente, você vai ter sentimentos de julgamento, julgar os outros, né? Quais são as ações que podem acontecer? Você pode cometer injustiças, né? Conflitos podem ser motivos de construção. Então, quando você tem um conflito com alguém ou quando você tem uma outra opinião, pare e pensa. Ninguém é dono da verdade. Se a gente colocar qualquer objeto para ser observado, de acordo com o ângulo, ele tem uma visão diferente. Então, cada um de nós tem uma parcela do que é a verdade, e se nós juntarmos tudo, nem o que eu estou falando é a verdade absoluta, é uma forma de encarar isso tudo, né? Você tem uma parcela da verdade, e aí você vai olhando esses conflitos que podem ser aí motivos de uma grande construção. Então, olhar para o outro, com a opinião que o outro tem, é interessante que a gente possa aceitar. Opiniões diferentes são riquíssimas. Não precisa todo mundo concordar, mas também não precisa todo mundo brigar por conta de opiniões diferentes. Cada um tem uma visão de mundo e precisa ser respeitado. Empatia. Não sei se você já ouviu esse termo. Empatia é você se colocar no outro. Esse seria o meu pensamento. Eu consigo me colocar no lugar do outro. O sentimento que traz é justamente essa questão da empatia. Qual é a ação? Ouvir ao outro, entender qual é o motivo do outro, né? Gerar um ambiente acolhedor e respeitoso. Isso vai fazer com que você se lapide melhor e que você tenha uma melhor posição no seu mercado. Tudo isso você pode usar como foco para uma entrevista de emprego. Você pode saber usar todos esses termos para fazer uma entrevista de emprego, mas eu espero realmente que você olhe para você e tente desenvolver cada uma dessas qualidades. Proatividade, qual que é o pensamento? Eu posso, eu consigo. O sentimento, o entusiasmo. E as ações? As ações, falar menos e fazer mais, né? Se preocupar menos em fazer marketing pessoal, aí no caso, e mostrar mais, e mostrar a que veio, né? Fuja do senso comum. O senso comum, às vezes, ele leva as pessoas para os mínimos, principalmente a gente aqui no Brasil tem uma coisa assim de levar tudo para o menor. Haja, crie, estude, leia, inove, use uma parcela do seu dia para esse crescimento, para se colocar melhor, para se fortalecer. Produtividade. Qual seria o pensamento? Eu faço. Qual é o sentimento? Eu sou capaz. Qual é a ação? O aumento da qualidade daquilo que você faz. Se você acredita que você é capaz, você vai fazer melhor. Você vai fazer uma coisa mais bem elaborada. Você vai fazer com mais rapidez. Você vai fazer com mais eficiência, que é tudo o que precisa, né? O que nós temos aqui? A qualidade percebida para o cliente deve ser compatível com a oferecida. Então, quando o cliente recebe algo da sua empresa, é importante que condiga, né, com a propaganda. A propaganda precisa estar de acordo com aquilo que foi prometido e entregue, né? Automotivação. Quais seriam os pensamentos? As crenças que eu tenho. Eu posso, eu quero, eu consigo, né? Sentimento, sou capaz. Quais são as ações? Independência. Quando você acredita que você é capaz, você se libera de uma série de outras cargas. Você fica menos naquela rodinha que sempre estão, né, buscando a improdutividade, que sempre estão querendo trabalhar, às vezes até contra a própria empresa, não entendendo que isso é um tiro no próprio pé. Quanto mais você enfraquece a empresa que você está envolvido, mais dificuldade você pode ter no futuro nessa empresa, principalmente. Se ela tiver maus das pernas, você também vai estar junto em decorrência. Né? Uma coisa está atrelada à outra. Então, busque ser a inspiração para os demais. E não o oposto, né? Busque você dar um bom exemplo. Se a parte de pessoas que têm um senso muito comum e que te dizem exatamente sempre o oposto. Crescimento, o que seria isso? Pensamento novamente de autoconfiança. Sentimentos, segurança. Ações, ensina seu trabalho.
Sempre uma pessoa pode te substituir para você subir. Então, tem gente, às vezes, que não ensina, não gosta de compartilhar o que sabe, segura tudo para si, né? E aí essa pessoa acaba não tendo alguém que possa lhe, né, se repor à sua posição para que você possa subir. Eu sei que tem traíra, eu não estou desconsiderando nada disso, eu sei que tem seres humanos que não são adoráveis, né? Mas você precisa entender que não precisa não precisa a gente se colocar numa posição de medo do outro. Quem é bom se garante. Quem tem todas essas qualidades não vai ficar preocupado com a concorrência, né? Não vai ficar preocupado com a concorrência, embora a gente tenha que ficar de olho também. Nem todo mundo parte do princípio da ética e da moral, a gente sabe disso. Então, até com isso, você também consegue contornar, isolar e neutralizar esse tipo de personalidade que não é nada bacana, né? Sucesso, como é que fica? Pensamento. Se eu sou um sucesso, o sentimento, eu sou merecedor desse sucesso. E as ações, eu trabalho bem em equipe. Eu entendo a equipe, eu entendo a posição de cada um. Entender o sucesso e saber que ele tem múltiplos fatores no ambiente organizacional. Numa empresa, nada acontece de uma pessoa só. Não existe uma pessoa que leva tudo no peito e vai adiante. É sempre um compartilhar. Se o sucesso vem, é porque todo mundo trabalhou na mesma direção. Se cada um vai para um canto, vai para um lado, a coisa se desmonta e o projeto não vai adiante via de regra, né? E aí nós temos o quê? A ética e cidadania também, que a gente veio falando lá na frente também, que é o quê? Eu sou importante. Se você sabe da sua importância, você não é mais importante do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Mas você é importante também. Você gosta de servir, você trabalha para um bem maior, um bem próprio e um bem do outro, né? Então, melhores profissionais entendem esse trinômio de empresa, colaborador e comunidade. Nenhuma empresa vai existir se ela não estiver a serviço da comunidade que ela está ali, nem que seja uma comunidade mundial, né, nas multinacionais. Ela serve essa coisa. Quanto mais a gente servir a comunidade em termos de empresa, e ter ali o colaborador também sendo atendido da mesma medida, mais essa empresa se fortalece, mais os funcionários dessa empresa chegam numa posição de destaque, né? E aí a gente vai ter depois nos exercícios um questionário sobre empregabilidade. Então eu gostaria depois que você pudesse traçar algumas linhas. Lembra que isso daqui é um certificado que você vai ganhar. Qual seria, assim, definir o que é empregabilidade, o que ficou para você em termos de empregabilidade, quais são as características desse profissional empregável que você destacaria, o que ficou para você de tudo isso como sendo mais importante, e quando recém-contratado, né, que você entra numa empresa, o que se espera de um novo funcionário, o que você acha que se espera de um novo funcionário. Esse questionário depois a gente vai orientar vocês, onde vocês devem encontrar, pelo menos que vocês pensem sobre, que vocês reflitam sobre essas questões, porque elas são de suma importância, né? Definir o que é empregabilidade, quais são as características que você destaca, que você recolheu dessa nossa conversa, e um recém-contratado, o que se espera desse novo funcionário dentro de uma empresa. E aí vem aí um quiz, que depois eu vou colocar aqui abaixo, né? Na aula vai ter esse quiz, para você responder de 1 a 10 e depois fazer um diagnóstico disso. Então, eu vou só ler as perguntas, mas depois você responde no questionário abaixo, no teste abaixo, tá? Então, a primeira coisa é para você atribuir de 1 a 10, né? Essa resposta positiva, o 10, e 1, a resposta negativa para cada uma dessas perguntas. Você vai dar certo no mercado de trabalho? Depois que eu falei tudo isso, você tem empregabilidade? Você vai dar certo no mercado de trabalho? Você conhece bem o mercado e como ele funciona? Eu sei que tem coisas assim super negativas que eu não trouxe, mas a minha função aqui é ressaltar o que a gente precisaria de positivo. O negativo a gente vai neutralizar através desses positivos, dessa atitude frente ao trabalho, tá? 3. Pensa no tipo de empresa onde você gostaria de trabalhar. Você já fez alguma pesquisa a respeito? De 1 a 10, qual é o nível de conhecimento a esse respeito? Muita gente deixa de fazer isso, muita gente tem sonhos de trabalhar aqui ou acolá, ou numa determinada indústria. O que você sabe dessa indústria? Então,
Daí você vai responder de 1 a 10. Você sabe quantos candidatos disputarão as mesmas oportunidades de trabalho que você deseja conquistar? Como se sente em relação a eles? Quer dizer, você já fez alguma pesquisa? Quantas pessoas estão disputando exatamente o cargo que você quer nesse momento? Então, essas perguntas são coisas que a gente precisa ir se fazendo. Então, de 0 a 10, você vai dar nota para isso, né? Isso lá no questionário depois, tá? Ele não está lá, mas depois ele vai estar. A 5, você já tem armas, né? Suas armas para disputar o emprego e fazer a carreira em uma empresa? Você já está suficientemente preparado para isso? Quanto que você está de 1 a 10, 1 sendo péssimo, 10 sendo excelente? Como que você está preparado, né? Você já passou por um processo seletivo em alguma empresa? Você se sente preparado para enfrentar a seleção pessoal, a seleção de pessoal, ou sua estratégia tem por base a improvisação? Você é daquele tipo que vai para a empresa fazer a entrevista de emprego e vai ser muito espontâneo e vai falar tudo que lhe vem na cabeça? Ou você é uma pessoa que já tem um preparo, já ouviu falar, que sabe como colocar, que sabe o que dizer e como fazer ali as suas provas de competência através de exemplos que você já viveu, né? Isso é bem importante, você estar bem preparado na hora da entrevista, né? Você já elaborou um currículo, tem um portfólio profissional, qual a nota que você atribui a ele? Como é que está teu currículo? Está aquele padrãozão à disposição da empresa? A gente vai ter tópico falando sobre o currículo, obviamente. Você sabe o que é networking? Você já ouviu essa palavra em inglês? E como vai a sua rede de relações pessoais e profissionais? Então, networking é justamente isso, né? Net é rede, working trabalho. Então, a sua rede de conhecimentos dentro do trabalho. Tem isso? De 1 a 10, qual a nota que você daria a isso? Ou você está isoladinho no mundo, ou você tem uma relação de pessoas com as quais você já trabalhou, mantém ainda um contato? Como que você funciona, né, nesse sentido? Nos níveis mais altos, assim, em termos hierárquicos, diretores, gerentes, né, vice-diretores, todo esse grupo, normalmente essas pessoas têm um networking, têm um contato, né, uns com os outros. E aí, um que sabe que foi para uma empresa, sabe que abre uma vaga, acaba abrindo para o outro, então é para isso que serve o networking, né, essa rede aí de contatos para que você possa aí, então, ter uma empregabilidade em alta, né? Isso significa empregabilidade em alta. E as últimas duas seria, você fez algum planejamento de carreira, você já pensou nisso algum dia, alguém já te propôs isso, já pensou sobre o que pretende no futuro e aonde quer chegar na sua profissão, como que você tem a visão global da sua carreira, mesmo que você esteja no início, mas como é que você enxerga isso? Como é que você vai chegar a isso lá na frente, né? Daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 15, daqui a 30, aposentado, como é que você se vê, né? Parece uma loucura, mas não é, né? Tem gente que consegue ali fazer esse plano de carreira, seguir e se dá muito bem. E por último, você faz investimentos pessoais? O que seriam esses investimentos pessoais? Leitura de livros, de revistas especializadas, de seminários, palestras, reuniões profissionais, discussões em grupo, mais ou menos como essa que a gente está fazendo, estudo de línguas estrangeiras, isso dá muita empregabilidade, você cuida da sua educação profissional, né? Além do término dos estudos, porque isso é importantíssimo, ou dos estudos, ali estudos, né? Está escrito errado, dos estudos em termos de ensino médio, um ensino técnico, um tecnólogo, um ensino superior, uma pós-graduação. Como é que você está? Como é que você está nesse sentido de 1 a 10, né? E isso vai ser realmente fundamental para que você possa aí finalizar tudo. Então, depois a gente vai fazer uma somatória e aí tem um pequeno diagnóstico, né? Se você tiver abaixo de 50 pontos, corre o sério risco de ficar atrás dos outros candidatos no momento de uma seleção ou de uma promoção dentro da sua empresa. Se você fizer de 50 a 75 pontos, você precisa reciclar com urgência algumas ideias, e acima de 75 pontos, você será uma pessoa muito forte numa seleção pessoal, sua empregabilidade está em alta, né? Ou para você poder conseguir uma promoção ou troca de trabalho, enfim, tudo que envolve esse setor. Então, por hoje, a gente está aqui, né? Essa é uma bibliografia que a gente está usando, né, para você poder ter uma base
Nós teremos novos encontros, né, nas próximas semanas. O questionário depois vai estar ali disponibilizado para você poder fazer um teste. Desse teste depende também o seu certificado, então você precisa estar fazendo eventualmente para você poder tirar o seu certificado. O certificado sai em termos de assistente administrativo. E eu vou esperar você no próximo encontro, assim que você tiver aí a possibilidade de falar ou de estar aqui presente, vai ser muito bacana também, tá bom? Então agradeço demais, espero que tenha sido útil, deixa aí depois, dá um alôzinho pra gente no chat, se você acha que é importante, que é interessante, mas eu acho que pensar na sua empregabilidade vai fazer um pouquinho de diferença na sua carreira, no momento em que você entrar em contato com uma empresa, dentro da sua empresa, enfim, todo esse universo aí que envolve o mercado de trabalho. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.